Olá, queridos irmãos. É uma alegria muito grande participar do trabalho desta casa, sabendo que cada um de nós está se reinventando, buscando alternativas, buscando manter o movimento espírita vivo, com a participação dos companheiros, aprendendo a usar novas tecnologias, e assim a gente vai caminhando juntos nessa jornada. Eu gostaria de agradecer a casa por esse convite. E para iniciarmos o nosso trabalho nesse estudo, nós vamos ler uma página de harmonização, escolhida aleatoriamente no livro Ceifa de Luz, que vem bem de acordo com as considerações do nosso estudo. Lei e Vida, do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que da criatura para a criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traz especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Emmanuel. E assim, nós agradecemos a Deus todas as oportunidades oferecidas e pedimos, Senhor, que tenhamos boa vontade para abraçar todas essas oportunidades, com a certeza de que estamos amparados, que estamos consolados, que estamos juntos com os nossos companheiros espirituais, com Jesus no comando desse planeta e, acima de tudo, com Deus nosso Pai. Esteja conosco, Senhor, sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, companheiros, nós do Movimento Espírita, nesse mês de outubro, realiza muitas homenagens ao codificador da doutrina, ao nosso querido Allan Kardec, pelo seu nascimento. Nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso irmão que codificou a doutrina que abraçamos. Parabenizo a casa pela iniciativa de homenagear Kardec e estender essa homenagem à sua brilhante companheira, Amélie Gabrielle Boudot, a Doce Gabi.
para que a gente possa conhecer, né, um pouquinho da vida dos dois antes desse encontro providencial, encontro marcado, estruturado pela espiritualidade. Nós vamos falar um pouquinho de cada um para juntos observarmos o quanto esse casamento estava preparado para o trabalho e para a missão que iriam enfrentar, que iriam encaminhar e que iriam, graças a Deus, serem bem-sucedidos. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasce em 3 de outubro de 1804. Nasce em Lyon, na França. Hippolyte estudou em Yverdon, na Suíça, com o mestre Pestalozzi. Mestre que, até nos dias atuais, é extremamente considerado as suas ideias sobre educação, muito progressista para a época. A liberdade de pensamento, as conclusões que deveriam vir do indivíduo, esse sistema educacional encantou o Hippolyte. E ele rapidamente progrediu na sua intelectualidade junto ao mestre Pestalozzi. Hippolyte foi bacharel em letras e ciência, poliglota, falava alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, grego, além da sua língua pátria, o francês. Tinha vasta erudição. Curioso que ele tinha uma erudição assim polimática, né? Tanto transitava nas ciências exatas quanto na humanas, o que é bem difícil para o ser humano, né? Geralmente a gente opta ou tende nossos desejos, as nossas opções ou até as nossas afinidades estarem em uma ou outra linha de pensamento. Só que o professor Rivaio, ele tinha o domínio, ele tinha, vamos dizer assim, a condição de transitar nas duas áreas. Tanto é que ele tem uma publicação em aritmética, inclusive feita para que auxiliassem as mães a ajudarem seus filhos, bastante interessante, e tem uma publicação da gramática francesa. Ele, com toda essa erudição, toda essa condição intelectual e todo esse desejo de ver propagar aquelas ideias e aquele trabalho de Pestalozzi, quando ele retorna, ele cria uma escola em Paris, semelhante à de Yverdon, e que ele chama de Instituto Rivaio. E é nesse instituto que ele vai se encontrar com a Amélie Boudou. Então vamos falar um pouquinho dela. Amélie Gabrielle Boudou nasceu em Thiers, departamento do Sena, na França, em 23 de novembro de 1795. Amélie era filha única de Julien Louis Boudou e Jules Louise Signor de Lacombe. Seu pai era tabelião. Sua família tinha muitos bens. Então, Amélie era provida de posses materiais. Poderia-se dizer que ela era uma mulher rica. Na intimidade familiar, ela era conhecida como Gabi. E posteriormente, né, a gente vai lendo a história dos dois, Kardec chamava carinhosamente da Doce Gabi. Amélie, a Gabi, foi professora, diploma de primeira classe, tendo se formado na primeira escola normal leiga de orientação pestalozziana. Já se vê que as ideias dos dois têm um encontro intelectual, né? Foi poetisa, artista plástica, foi autora de algumas obras.
Contos Primaveris, publicado em 1825, Noções de Desenho, publicado em 1826, e O Essencial em Belas Artes, publicado em 1828. Estamos vendo que a Doce Gabi era uma mulher à frente do seu tempo. Estamos falando lá do início do século XIX, o que hoje, né? Agora, essa semana, nós estamos vibrando pelo Prêmio Nobel com 2 mulheres, né? Prêmio Nobel de Química. Imagine a época, uma mulher ter toda essa intelectualidade, toda essa formação intelectual. Era uma mulher rica, integrada na cultura literária, lá dos salões intelectuais de Paris, e era considerada solteirona, né? Porque ela já tinha, entre aspas, da época, ela já estava passando da idade de casar. As mulheres casavam muito jovens, e a Amélie já tinha 37 anos. Ela foi preparada também para as prendas domésticas, como qualquer mulher da burguesia da época. Mas ela tinha esse desejo, essa intelectualidade, essa condição de conversar, de trocar ideias, de se interessar pela educação, se interessar por algo diferente em que se tratava a época. Então ela simplesmente fugiu totalmente à regra das mulheres da época dela. A cultura de Amélie, ela ia além daquele verniz social, né? Ela tinha cultura, como muitas mulheres de posses também, mas que só usavam para fazer aquela, vamos dizer assim, aquela companhia social. Ela não, ela tinha a intelectualidade, ela tinha o conhecimento e que punha em prática. Queria trabalhar, ela lecionava por prazer, lógico, mas ela trabalhava, ela lecionava, dava as suas aulas. Ela tinha domínio do latim, mas era obrigatório à época, né? E o conhecimento de grego, e dominava com muita presteza a língua francesa. Então, ela tinha uma facilidade na escrita, na interpretação, e com certeza isso iria também aproximá-la do professor Rivaio. Como educadora, ela mostrou-se muito preocupada com a educação social. Ela transpunha a ideia só de ensinar alguma coisa sem o lado do interesse social daquela situação. Então, via-se, já estamos conhecendo um pouquinho da Amélie e vendo que ela tinha já aquele sentido do cuidado, da preocupação com o futuro, com a humanidade, com o coletivo, o que era bem diferente das meninas, das mulheres da sua época. Ela conheceu Rivaio nesse círculo intelectual, nessas frequências, nesses grupos, nessas reuniões intelectuais dos salões parisienses. Eles eram vizinhos, tinham a mesma condição social, né, e os mesmos ideais, os mesmos gostos, as mesmas vamos dizer assim, afinidades, né? Se aproximaram pela afinidade. E ela, a partir daí, ela passa a auxiliar o professor Rivaio no Instituto Rivaio, que é uma escola que Kardec, que no caso o professor Rivaio, cria quando ele retorna a Paris. Namoraram, casaram-se em 9 de fevereiro de 1832 e se tornaram companheiros de ideal. Tem uma descrição de uma de suas biografias que fala, Eugênio Lara, ele fala de Amélie, ele cita que Amélie era conhecida por ser miudinha, graciosa, aparentava
que tinha a mesma idade do professor Rivaio, só que ela era 9 anos mais velha, o que fugia também à regra, porque era comum, como até hoje a sociedade ainda tem esse preconceito, né? Homens mais velhos, mulheres mais novas não têm esse olhar preconceituoso. Mas mulheres mais velhas com homens mais novos têm esse olhar preconceituoso, hoje, no século XXI. Então, imagine toda a situação, né? Mas aquela superioridade intelectual, aquela convivência que eles tinham, superava tudo isso. Porque mesmo com toda a condição financeira de Gabi e todos os recursos do Rivaio, o casal vivia de forma simples, num apartamento modesto, vivia uma vida simples. Não tiveram filhos. E aí a gente vai vendo toda essa organização, né, em torno desse casal. Todo o preparo espiritual em torno desse casal. Não que não ter filhos impeça uma realização, mas desprende energia e cuidado. Então, vamos dizer assim, a missão era muito maior. A missão era para a humanidade, e nós sabemos disso. A missão é para a humanidade. Então, todo esse preparo foi feito pela espiritualidade. A diferença de idade nunca foi obstáculo. Eles estavam engajados num projeto educacional. Tá? Se entendiam bem, dialogavam, trocavam ideias, debatiam, totalmente fora do padrão para os casais da época. Conversar sobre trabalho, sobre condições de educar, sobre métodos de ensino, totalmente fora do padrão. Então, eles se afinizavam, tinham essas afinidades, além do respeito, do amor que nutriam um pelo outro. Voltando ao professor Rivaio, que tinha a escola, né? O Instituto Rivaio, mas a escola não foi bem sucedida. Não pelos ideais, mas sim pela administração material, financeira. Ele tinha um sócio e esse sócio não administrou como deveria e a escola não teve condições de continuar. Mas isso não foi motivo de desânimo do professor. Ele começa a lecionar em casa, mantém, né, as suas atividades, fazia contabilidade para alguns comerciantes, escreveu livros didáticos, traduzia obras, porque ele dominava outros idiomas, então ele traduzia obras inglesas, alemães, tinha as suas publicações que lhe rendiam algum dinheiro, né? E ele era um nome muito conhecido, muito respeitado. Os trabalhos do professor Rivaio eram muito apreciados. Há, inclusive, alguns biógrafos que colocam que a opção dele de não manter o nome dele na codificação foi exatamente por toda a influência que ele tinha na intelectualidade, nos círculos intelectuais da Europa, da França, e estendeu-se para a Europa. Então, ele tinha essa preocupação de não ser ligado à sua intelectualidade do professor Rivaio, de ser visto como uma obra dos espíritos. Então, foi uma também das intuições, é óbvio, que fez com que ele usasse um pseudônimo. Né? Estão casados, juntos, trabalhando pelos seus ideais intelectuais, educativos, e quando eles completam bodas de prata, surge o Espiritismo. É lançado o Livro dos Espíritos. É a história, né, que nós sabemos que todo o processo que Kardec enfrentou, a negação, a não acreditar naquelas histórias que ele ouvia, que ele foi ver, foi pesquisar, foi constatar,
começou ali a trabalhar com aquilo que já tinha, que eram os cadernos que iam anotadas as respostas inteligentes, né? E ele vai com isso se envolvendo e, logicamente, com todo o amparo espiritual. Então, quando ele termina essa organização, a codificação, a organização totalmente didática, totalmente de forma que até hoje, né, nós usamos a mesma forma de trabalho, porque é a mais direta para o cérebro do ser humano, perguntas e respostas, e ele então codifica esse trabalho e publica em 18 de abril de 1857, quando eles estavam fazendo 25 anos de casado também, nesse mesmo ano. Então, um novo horizonte, né, surgiu desse casal, uma nova proposta, uma nova atividade, um novo perfil e um novo sonho, o sonho de ver que divulgado, que aquelas verdades fossem divulgadas para mais pessoas, né? Então, esse projeto de educação voltada para esse entendimento intelecto-moral, que nós pudéssemos ganhar essa amplitude, foi toda baseada na fundação do Espiritismo. Por isso, queridos irmãos, que hoje, quando a gente nós espíritas ouvimos de diversas fontes, é preciso estudar, é preciso estudar, é preciso estudar, exatamente para a gente manter esse fundamento. A cada releitura das obras, a gente vai descobrir novas coisas. Não porque nós somos relapsos, e sim porque nós somos espíritos em evolução. Então, nós não somos os mesmos de 10 anos atrás. Nem seremos os mesmos daqui a 10 anos. Então, reestudar, nós vamos descobrir elementos na codificação que ainda não havíamos percebido por falta de condições morais e intelectuais. Então, toda essa organização já foi preparada para isso, para que a gente tenha essa oportunidade. A Gabi permanece firme ao lado do seu marido, trabalhando, se torna uma incentivadora, se torna uma participante de ler a sua correspondência, de organizar, de ajudá-lo em leitura de textos prontos. Possivelmente, né, o biógrafo dela até diz, possivelmente ela colaborou com a organização e com a revisão dos textos, porque ela tinha um domínio muito bom do idioma francês. Então, possivelmente ela fez essa colaboração, não está explícito na sua biografia. Então, Kardec fala dela na Revista Espírita, um texto bastante interessante, que eu peguei um trechinho para a gente entender essa admiração, né? Na Revista Espírita de julho de 1865. Texto de Kardec que diz assim: minha mulher, que nem é mais ambiciosa nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como faz ainda por um trabalho por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo aos quais sua posição de família a tinham habituado. Revista Espírita, julho de 1865, na página 161. Então, se a gente percebe que esse reconhecimento também dele, de ver nela uma participante ativa desse trabalho, que ele aceitou e abraçou como um grande missionário. Então, é interessante que nós, espíritas, possamos fazer essa compreensão também, né, dessa presença, né, de Gabi, ainda que discreta, né, referente também à época em que se deu, né, o evento. É comum que as mulheres se colocassem dessa forma,
mas ela foi decisiva na estruturação do espiritismo. Nós podemos, sem estar aqui enaltecendo a mulher, porque é uma mulher falando, mas ela foi decisiva porque ela colocou ali a sua força. Ela incentivou, ela não deixou esmorecer. Imagina o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi estigmatizado, o quanto ele foi prejudicado em suas funções intelectuais, nas suas rodas de amigos, como a vida dele mudou, mas ela não perdeu, não saiu de perto, não deixou esmorecer, estava sempre animando, sempre vendo com otimismo, sempre tratando com seriedade aquilo que ele havia abraçado, acreditando junto com ele nessa missão. Então, realmente, a gente não tem dúvida de que ela foi preparada para esse evento, para essa missão, junto com o Rivaio, junto com Allan Kardec, que a partir da publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se torna, o professor Rivaio arquiva a sua história e passa a ser Allan Kardec em todos os momentos de sua vida. Então, ele assume essa condição de ser aquele que estava ali levando outros conhecimentos, né? Derrubando preconceitos, derrubando histórias que a gente não tem comprovação. E não precisamos aqui nem comentar, é só a gente ler a codificação, né? O conhecimento de Gabi nas letras, no idioma francês, ela, com certeza, ela ajudou muito nessa compilação desse material, porque era muito... Quem viu o filme lembra que o quanto ele recebia de correspondência foi simbolizado assim, né? Porque ele tomou essa atitude de buscar em outros médios, em outros lugares, e mesmo que ele não buscasse, as pessoas começaram a se interessar, quem tinha alguma coisa a dizer, e mandava correspondência para que ele pudesse ali trazer aquelas comparações, que a gente sabe que foi feito dessa forma, né? Um método científico de análise, comparação, observar em várias situações se a resposta era semelhante, né? Excluir as que não eram, mesmo que fosse verdade, era preferível excluir a verdade do que publicar uma mentira. Então, ele realmente foi um trabalhador, um missionário à altura da sua missão. E a gente sabe disso, não tem dúvida disso. E agora a gente está vendo, graças a Deus, né, aos poucos conhecendo, que também tinha ao lado dele muitos companheiros com os mesmos ideais, da sociedade que ele fundou, na Parisiense de Estudos, e essa companheira que partilhava da sua intimidade e que não deixava ele esmorecer, não deixava ele desanimar no seu processo, na sua missão. Então, diante de todas essas reflexões que estamos fazendo, tem uma fala, né, do Gabriel Delany, que ele coloca aqui o lançamento do Livro dos Espíritos, né, e demais obras, né, tanto do Livro dos Médios, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno, depois a Gênese, as 5 obras que a gente fala da codificação. Ainda teve o livro que é o Espiritismo, né, que ele fez para responder de forma, vamos dizer assim, organizada, as perguntas mais repetidas, que vinham com mais frequência nas suas correspondências, nas pessoas que queriam saber. Então, ele fez aquele livro, que é o Espiritismo, para dar, vamos dizer, respaldo, para dar respostas a mais pessoas, que abrisse, né, que não tivesse contato direto com ele, mas pudessem acessar essas respostas. O livro que é o Espiritismo, ele é publicado depois do Livro dos Médiuns. Assim que publica o Livro dos Médiuns, surgem as perguntas, então ele é publicado depois do Livro dos Médiuns. E a gente vai observar que tem toda uma dedicação, todo um cuidado, e ali ele aproveita para fazer lá as considerações daquelas pessoas que
falavam sem conhecer sobre a doutrina. Então, ele era enérgico no seu trabalho, defendia o seu trabalho. Então, em 1860, a partir de 1860, ele começou a viajar pelo território francês fazendo essa divulgação. E a Gabi o acompanhava. A Gabi estava junto com ele, sempre perto, sempre junto, sempre acompanhando o seu trabalho, né? Até assim, nesse companheiro Eugênio Lara, ele fala que Kardec reunia em sua casa os companheiros de ideal, os companheiros que já discutiam o espiritismo com essa seriedade, acompanhavam os seus estudos, fazia as reuniões frequentes. Ele gostava de reunir em sua casa, em jantares, e a Gabi já estava com 73 anos, né? E a Gabi estava junto ali, recebendo, conversando, proporcionando aqueles momentos, né? Então não é difícil imaginar, fico aqui imaginando, né, um casal já mais idoso, sem comparação com uma mulher de 73 anos hoje e naquela época, imaginar esses momentos, né, de descontração, de intimidade, e promovido assim por um ideal espírita, por um ideal acima dos interesses pessoais, né? E Kardec, nesse final de vida, ele proporcionou, né, de certa forma, a Gabi essa integração com os demais companheiros que faziam parte desse grupo, e ela participava ativamente, mas ela passa a participar mais perto dessas pessoas. E em 31 de março de 1869, aos 64 anos, Kardec desencarna. E Gabi, então, né, o que se espera de uma mulher como essa? Kardec deixou tudo preparado para que desse continuidade à obra, para que não fechasse os grupos, para que permanecesse nos estudos, para que desse auxílio às pessoas que quisessem conhecer. Mas quem assumiu efetivamente todos os encargos necessários ao gerenciamento do espiritismo na França, no mundo, que aí já estava espalhando as publicações para o mundo, foi a Gabi. A Gabi assumiu, tendo ao lado dela o secretário, que era o secretário comum do casal, Pierre Limarie. Ele, junto com ela, eles mantiveram a sociedade, mantiveram os preceitos iniciais que Kardec organizou. Ela assume integralmente a orientação, gerenciamento do patrimônio doutrinário deixado por Kardec. Tanto é que a gente sabe que, posteriormente, ela que publica obras póstumas, ela que organiza, junto com os companheiros, obras póstumas, com os escritos que ele deixou. Então, nada era publicado sem o seu olhar. Nada. Nem artigo, nem brochura, nem livro, tudo tinha que passar pela mão dela. Ela fazia questão desse crivo para que não saísse dos postulados que haviam sido orientados, porque ela estava junto, ela sabia, não tinha só a fala, ela conviveu com a aproximação espiritual, com os recados, com o envolvimento dele, com o sofrimento dele e também com as alegrias. Então ela assumiu com um sentido de responsabilidade mesmo, de querer manter e ser corresponsável e aí de uma maneira discreta, né? Porque o nome dela não aparece em nenhuma publicação, mas com certeza ela sabia do papel dela. Ela sabia o quanto era importante aquele evento e o quanto era importante que ela desse todo o suporte àquele homem missionário. Então, segundo amigos, companheiros que conviveram com a Gabi até o fim de sua vida, ela ainda tinha esse quê diferencial, né? Ela lia sem óculos, ela escrevia sem tremer a mão,
ela tinha um modo firme, um modo claro, ela defendia, ela debatia, ela sabia se colocar muito bem. Então, até o fim da vida, ela era uma referência para todas as decisões tomadas em prol do espiritismo. Tinha alguma situação, como passou várias situações de dificuldade, ela tomava frente, ela assumia a posição, ela defendia, ela buscava, em todos os sentidos, não deixar que situações adversas fizessem sucumbir vamos dizer assim, aquele trabalho que ela sabia que já tinha saído da condição de que é do Allan Kardec e passado a ser um tratado para a humanidade. Então, a Gabi desencarnou em 21 de janeiro de 1883, com 87 anos. Né? O sepultamento foi feito de forma simples, em 23 de janeiro, ela desencarnou em 21 de janeiro, o sepultamento foi em 23 de janeiro, junto ao dólmen de Allan Kardec, lá naquele espaço, né, que hoje a gente vê aí na internet, que tem o busto, que tem lá a simbologia. Então, mas a Gabi deixou um patrimônio cultural, um patrimônio intelectual, um patrimônio moral e um patrimônio financeiro. Ela deixou todos os seus bens, já que ela não tinha herdeiros, ela que tinha o patrimônio, deixou todos os seus bens para serem utilizados na propagação do espiritismo. Se hoje a gente tem dificuldade, mas ainda se percebe esse olhar quando se publica, por exemplo, livros com papel reciclado, as obras básicas com um valor mais barato, vamos dizer assim, disponibilizando hoje a internet com os livros que você pode baixar sem custo, tem esse fundamento. O fundamento está lá na concepção de Allan Kardec e Amélie Boudou, de que essa obra deveria ser divulgada de uma forma acessível. E para isso ela deixa o seu patrimônio, para que as pessoas tivessem acesso, para que as publicações fossem acessíveis. Então, com essa, ela deixa, vamos dizer assim, não só o patrimônio material simplesmente doado, mas deixa uma proposta de utilização. O propósito que ela deixa especificado, explícito, era que aquele patrimônio tinha o objetivo de difundir a instrução moral e intelectual também para os adeptos de baixa renda e de engrandecer a obra que havia sido codificada por Allan Kardec. No seu sepultamento, Gabriel Delany, que era diretor, né, da revista, né, do periódico Espiritismo, ele faz um discurso falando sobre ela e é bem interessante o discurso. Quem puder ter acesso para ler na íntegra, tem vários discursos, mas o dele é muito interessante. E eu peguei assim, o iniciozinho, o finalzinho, que é marcante tudo isso que a gente fez aqui, essa reflexão sobre essa grande mulher e esse grande companheiro que a gente já conhece com mais intimidade, vamos dizer assim. Palavras de Gabriel Delany. A senhora Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte, segundo o Evangelho, tornando-se a esposa do grande vulgarizador do Espiritismo. Adotou suas ideias, empregou todas as suas energias no estudo dos novos princípios. Venceu os preconceitos do seu século e de sua educação e se elevou por sua vontade até a altura do espírito de nosso mestre.
Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração de suas obras. Não as publicou nenhuma sem a ter consultado, e muitas vezes aproveitou suas sugestões, com a retidão de julgamento de sua companheira fornecia. É, pois, uma dupla perda que temos neste momento. A de uma mulher de coração, devota às nossas ideias, e a de uma colaboradora, do homem de gênio que nós recordamos. Gabriel Delany. Então, companheiros, com essa fala do Gabriel Delany, no seu sepultamento, a gente vai encerrando esse estudo com uma proposta de buscarmos conhecer mais, não só a Gabi, mas outros companheiros, outras mulheres que trabalham divulgando a doutrina, exemplificando a doutrina, para que a gente possa entender que todos nós somos colaboradores. Todos nós que abraçamos a doutrina devemos nos revelar como colaboradores na divulgação, no entendimento, no conhecimento e principalmente pelo exemplo, que é ainda e sempre será a maior forma de divulgar qualquer sentimento, qualquer moral que desejamos que o outro perceba. É pelo exemplo. E o conhecimento da doutrina não se dá numa única leitura. Não se dá de uma maneira que eu li a codificação, já estudei. Não, sabemos disso. Observem esse trabalho. Observe o quanto Kardec lia e relia, publicava na revista, fazia suas considerações filosóficas, porque a cada momento o olhar diferenciava. O norte era o mesmo, mas a percepção mudava, porque nós evoluímos. Então, diante desses grandes companheiros, Allan Kardec, Amélie Boudou, agradecemos por eles terem aceito essa missão, abraçado esse compromisso e deixado para a humanidade esse tratado com tantas verdades, com tanto conhecimento que ainda precisamos obter para melhorarmos, crescermos e alcançarmos um mundo melhor. E assim, agradecemos ao Pai por essa oportunidade, por esse amparo, por esses espíritos maravilhosos que nos são enviados a cada dia para nos proteger, para nos amparar, para nos intuir. Que possamos, Senhor, abrir nossas mentes, nossos corações e compreender que estamos colhendo o que plantamos, mas que podemos e devemos fazer nova semeadura para colhermos frutos melhores. Obrigada. Esteja conosco sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Beijo no coração de todos. Fiquemos com Jesus.